A história começa no deserto. Um grupo de mercenários foi contratado para vasculhar aquela região em busca da espada demoníaca Zul'Tuan. Diz a lenda que quem a possuir terá um poder absurdo nas mãos. Ichijo e Naoki vieram em nome da organização Shoshidai para recuperar a Zul'Tuan. Essa espada está acima de todas as outras armas lendárias, pois foi forjada com o sangue de 1000 demônios. Ichijo avisa Naoki para ter muito cuidado, porque se ele deixar a espada o encantar, um demônio tomará conta do seu corpo. Ichijo não quer que Naoki se torne o 11º demônio. A lenda de Zul'Tuan remonta à era romana, sendo uma relíquia de quase 2000 anos. Naquela época, um exército bárbaro atacou uma pequena aldeia nos arredores do Império Romano. Os aldeões não tinham defesas e foram massacrados rapidamente pelos invasores. Os sacerdotes da aldeia, em desespero total, suplicaram aos deuses por salvação, mas os céus simplesmente não responderam. Foi então que eles recorreram aos demônios. Sacrificaram os carneiros da aldeia e rezaram diante das forças das trevas. O demônio atendeu ao chamado e enviou um cavaleiro solitário. A arma empunhada por esse cavaleiro era ninguém mais, ninguém menos do que a própria Zul'Tuan. Quando ele sacou a espada da bainha, dizem que ela rugiu como uma fera selvagem. A batalha acabou num piscar de olhos. A aura demoníaca emanando de Zul'Tuan derrubou toda a horda bárbara. Os aldeões agradeceram ao cavaleiro, mas tinham esquecido de uma coisa bem importante. Eles não tinham rezado aos deuses, tinham rezado a um demônio. E aquele cavaleiro não tinha vindo para salvar a aldeia. Tinha vindo para aniquilar tudo o que havia de vivo por lá. Mesmo com a lenda deixando um frio na espinha, encontrar a Zul'Tuan era o trabalho deles. Então, seguiram em frente. Logo descobriram uma câmara funerária que lembrava um mausoléu. Uma luz filtrava pelas frestas da parede à frente. Quando abriram caminho, descobriram o que estava lá dentro. A Zul'Tuan. Nesse exato momento, Ichijo e Naoki chegaram de aeronave com um esquadrão totalmente armado. Os homens lá dentro dispararam tiros de advertência, exigindo saber quem eram eles. Naoki não demonstrou nenhum pingo de medo e se apresentou como agente da Shoshidai, a organização responsável por administrar armas lendárias. Ordenou que o outro grupo entregasse a Zul'Tuan, mas eles se recusaram na hora e partiram para a força. Enquanto seus homens lutavam, o líder escorregou sozinho para se apoderar da espada. Mas no instante em que a tocou, a energia demoníaca da espada o consumiu por completo e ele perdeu todo o controle. A situação lá fora tinha sido resolvida, e uma equipe armada entrou correndo para encontrar a Zul'Tuan, mas foram todos mortos pela espada, até o último. Ichijo não teve escolha a não ser usar medidas drásticas para recuperá-la. Naoki tomou a espada, selou-a dentro de uma caixa de contenção e a missão estava concluída. Eles retornaram ao quartel-general da organização, um lugar que abrigava uma vasta coleção de espadas lendárias. Na luz refletida pelo fio da lâmina, dava para quase enxergar os rostos das vítimas da espada. E era exatamente isso que a tornava tão perturbadoramente bela. Com a missão cumprida, Ichijo precisou retornar ao seu pod de hibernação, e esse sono prometia ser bem longo. Depois que Ichijo partiu, Naoki ficou parado encarando a Zul'Tuan, com um sorriso estranho se espalhando pelo rosto. Naquela noite, os agentes da Shoshidai continuavam seu trabalho de recolher armas lendárias dos outros. Uma dessas armas de repente entrou em chamas, engolindo um navio inteiro no meio do mar. Enquanto isso, Naoki começou a ouvir uma voz chamando por ele dentro da sua cabeça. Achando que era a Zul'Tuan, ele voltou para a câmara de armazenamento e retirou a espada da caixa selada. O medo que Ichijo tinha sentido antes havia se tornado realidade. Quando os outros chegaram, Naoki já tinha sucumbido ao controle da espada e estava massacrando todo mundo que aparecia na frente. Lá longe, Kazuma chegava em casa para sua esposa grávida, Misaki. Em apenas mais um mês, eles se tornariam pais, e já tinham decidido manter o sexo do bebê em segredo até o nascimento. Kazuma tinha comprado presentes para menino e para menina. Em outro lugar, a espada Shiro havia ficado sedenta de sangue novamente. Os monges locais realizaram o ritual Rama para purgar o desejo assassino de Shiro. Mas, tragicamente, o sacrifício de sangue foi dominado pela energia sombria da espada. Mais um massacre sangrento se desenrolou. Mesmo assim, a sede de sangue de Shiro não estava saciada. Ela conduziu seu portador para dentro da cidade para continuar a matança. A tragédia bateu à porta de Kazuma e Misaki por puro azar do destino. Kazuma foi morto. Misaki sobreviveu. Mas tendo testemunhado tudo aquilo com os próprios olhos, ela foi consumida por uma raiva que não tinha tamanho. Ela encarou o espadachim com um olhar que queimava de ódio. O espadachim de repente voltou à consciência, e ao ver quantas pessoas tinha matado, foi tomado pelo terror e pelo pânico. A espada Shiro escorregou da mão dele e caiu no chão. Misaki a pegou e encerrou a vida do rapaz ali mesmo. Quando a polícia chegou à cena do massacre, Misaki fugiu apavorada para um canto escuro. Logo depois, Shiro também tomou conta dela, impulsionando-a a buscar mais sangue. Mas no exato momento em que estava prestes a atacar uma mãe com um bebê no colo, Misaki recuperou os sentidos e fugiu. Ela queria soltar a espada da mão, mas simplesmente não conseguia. Naoki estava encurralado numa ponte.
A Shoshidai o chamava para abandonar a Zultuan e se render, mas ele já havia se transformado num Busoma e destruiu os tanques deles sem a menor hesitação. Quando a Shoshidai ordenou um ataque a Zultuan, Flamebridge apareceu e despachou os 2 tanques restantes junto com os soldados sobreviventes. As 2 espadas se chamavam incessantemente. Elas existiam apenas para lutar e buscar oponentes cada vez mais poderosos. As 2 se transformaram e partiram para o combate uma contra a outra. A Zultuan saiu vitoriosa e foi embora em triunfo. Misaki, sem querer se tornar uma assassina, deu à luz seu filho e então decidiu tirar a própria vida. Um homem encontrou o bebê agarrado à espada com força total, como se estivesse se aferrando à própria vida. Aquela criança era Guy. O tempo passou e Guy cresceu sendo criado por Amon ao lado de Sayaka, trabalhando na forja do velho. Naquele dia, Sayaka foi para a escola como de costume, mas durante todas as aulas, simplesmente não conseguia se concentrar. A cabeça dela não tinha espaço para mais nada, além de pensamentos sobre Guy. Quando chegou o intervalo, as amigas a convidaram para almoçar. Também chamaram ela para ir num karaokê novinho que tinha acabado de abrir perto da estação depois da aula, mas ela recusou timidamente. Mais cedo, Sayaka tinha recebido uma confissão de Kiyoharu, mas o rejeitou, dizendo que simplesmente não tinha tempo para relacionamento. Kiyoharu era o capitão do time de futebol. Bonito, o melhor da turma, o sonho de consumo de toda garota da escola. E o fato de Sayaka ter recusado ele deixou as amigas dela quase loucas. Elas acharam que ela tinha pirado. Tudo que Sayaka conseguiu fazer foi rir e pedir desculpa. No ônibus de volta para casa, ela parecia carregar um sentimento não dito que ainda não saberia colocar em palavras. No instante em que desceu do ônibus, ela se deparou com Takuma, que estava fazendo compras por ordem do pai de Sayaka, seu mestre. No caminho de volta, eles se encontraram com Guy. Sayaka queria conversar com ele, mas ele rapidamente foi embora cortar carvão. Sayaka deixou Takuma para trás e correu atrás de Guy. Agradeceu a ele por tê-la resgatado, já que não tinha a menor ideia do que falar com Takuma. Tentou convidar Guy para o karaokê que as amigas tinham mencionado, mas ele recusou, alegando trabalho. Sayaka ficou irritada porque Guy era sempre completamente absorvido pelo trabalho e nunca ia a lugar nenhum. Chegou até a dizer que se ele continuasse vivendo assim, jamais forjaria uma boa espada. Aquilo bateu fundo. Guy ficou furioso por dentro, mas segurou e simplesmente mandou Sayaka embora. Mas a teimosa de Sayaka arrancou a faca da mão de Guy, insistindo que ele viesse brincar com ela. Com a raiva, Guy acabou machucando Sayaka sem querer. Quando Takuma viu aquilo, ele foi às alturas e jogou Guy no chão. Mesmo que Sayaka tentasse explicar, Takuma colocou toda a culpa em cima de Guy. Guy não protestou, simplesmente se curvou e pediu desculpa. Nesse momento, Amon saiu lá de dentro. Em vez de julgar o que tinha acontecido, anunciou que no dia seguinte realizariam o ritual de apaziguamento de Shiro. Disse a Sayaka para purificar o corpo em preparação para o seu papel como Miko. Depois disso, levou Guy até o túmulo de sua mãe, o exato lugar onde ele havia nascido. Mas Guy se recusou a se ajoelhar diante do descanso eterno de sua mãe. Amon havia enterrado Misaki ali, porque aquele ponto tinha visão de toda a área onde Guy vivia, para que ela sempre pudesse velar por ele. Amon tinha criado Guy por mais de uma década e ensinado tudo o que ele precisava saber. Agora queria ouvir os planos do rapaz para o futuro. Guy disse que queria ficar com Amon e dedicar seu futuro ao ofício da forja. Amon já esperava essa resposta, então simplesmente lembrou o rapaz de trabalhar mais duro. Naquela noite, Guy foi sozinho ao quarto onde Shiro ficava guardada. No fundo do coração, ele encarava aquela espada como sua única mãe. Takuma, por acaso, testemunhou isso. Dentro de um prédio suntuoso, um leilão de tesouros raros estava acontecendo. Naoki estava presente para cumprir uma missão designada pela organização, mas parecia bem mais interessado em aproveitar a comida e as bebidas. Marcos também estava lá. Os dois bateram papo tranquilamente. Durante a conversa, Naoki levantou a taça de vinho de forma descuidada, e o leiloeiro interpretou como um lance, adjudicando a ele uma estátua budista Sakotai por $130 mil. Como aquilo não fazia parte do plano, a organização não cobriria o custo e ele teria que pagar do próprio bolso. Quando o leilão terminou, todos os convidados foram conduzidos a outro salão para uma prévia dos itens da próxima sessão. Entre esses itens estava a espada Azoth. A verdadeira missão de Naoki ali era verificar se essa espada era autêntica. Naoki percebeu o demônio preso na lâmina rindo dele. Marcos também desejava a espada, pois ela havia pertencido ao lendário alquimista Paracelso. Sua história começou no século XVI, quando Paracelso firmou um pacto com um demônio para aperfeiçoar sua arte da alquimia. Em troca, vendeu sua alma ao diabo. Com o conhecimento proibido do demônio, ele aperfeiçoou a pedra filosofal, a origem de toda a matéria. Então, ele quebrou o pacto. O demônio, tomado de uma raiva descomunal, buscou por todos os meios destruir Paracelso. Mas foi Paracelso quem saiu vitorioso. Ele embutiu a pedra filosofal numa espada e selou o demônio dentro dela. E essa espada ficou conhecida como Azoth. Marcos confirmou que aquela era genuína, pois ele também ouviu o riso do demônio.
Takuma reportou a Amon que tinha visto Gai tocando em Shiryu, mas Amon descartou o assunto. Aquilo não representava nenhum perigo para Gai. Amon então contou a Takuma a história de como Gai havia sido encontrado. Na época, as mãos do bebê estavam envoltas com força em Shiryu, como se a própria espada estivesse protegendo-o. Amon também acreditava que Gai era aquele que Shiryu havia estado procurando. Era exatamente por isso que precisavam do sangue de Gai para apaziguar a lâmina. Os olhos de Gai nunca olhavam para as pessoas. Estavam sempre fixos nas espadas. Isso significava que ele caminhava ao lado da morte a cada momento. Gai tinha alcançado um nível de existência que pouquíssimos seriam capazes de atingir. Na manhã seguinte, começaram o ritual de apaziguamento de Shiryu. Todos os presentes precisavam cobrir os olhos. Gai pingou seu sangue sobre Shiryu para acalmá-la. Nesse momento crucial, Takuma, incapaz de aceitar que Gai fosse o escolhido, retirou a venda para ver o que estava acontecendo. O demônio dentro da espada assumiu o controle de Sayaka e a impulsionou a matar Takuma, mas Gai o empurrou para fora do caminho bem na hora. Ao fazer isso, porém, seu braço foi decepado. Sayaka desmaiou imediatamente depois. Embora Gai tivesse sido levado às pressas para o hospital, ele ainda sentia a dor do braço perdido. Uma agonia fantasma sem cura possível. Sayaka não tinha memória alguma do que tinha acontecido durante o ritual. Tudo que ela conseguia fazer era segurar Gai para reconfortá-lo. Mas Gai de repente a afastou e correu para o túmulo de Misaki, arranhando a terra e gritando que aquela era a mulher que o havia abandonado. Depois disso, Amon decidiu usar Shiryu para criar um novo braço para Gai. E parecia que era exatamente isso que Shiryu desejava também. No próximo leilão, Marcos ofereceu $500 mil pela espada Azoth. Depois de consultar a organização, Naoki aumentou o lance para 1 milhão completo. Marcos se recusou a ceder e continuou elevando o preço. Foram para frente e para trás até o lance chegar a 1.500.000, momento em que Marcos finalmente cedeu. Tendo concluído sua missão, Naoki partiu rapidamente de volta ao quartel-general, mas Marcos o interceptou no caminho. Marcos exigiu que Naoki lhe vendesse a espada, ameaçando mandar gente atrás dele caso recusasse. Naturalmente, Naoki não cedeu. Então os homens de Marcos atacaram. Naoki os despachou rapidamente, mas ainda assim não conseguia ir embora, pois havia se tornado o alvo de Zultuan. Seus superiores ordenaram que ele corresse, mas Naoki sacou Falgon e ficou pronto para lutar. Naquele exato instante, Gai acordou sobressaltado com seu novo braço. Naoki não demonstrou o menor medo ao confrontar Zultuan. No entanto, quando se viu em desvantagem, foi forçado a liberar o poder da espada do trovão Falgon para escapar. Um raio caiu do céu, cegando todo mundo ao redor. Embora tenha sobrevivido, Naoki descobriu que havia perdido a espada Azoth. Enquanto isso, Gai contemplava silenciosamente sua nova mão sob a luz do luar. Shiryu nunca parava de chamá-lo para matar, mas ele não era minimamente abalado por isso. Ele não conseguia entender por que Amon havia enxertado Shiryu no seu corpo. Amon explicou que Shiryu era a espada guardiã de Gai, e que agora serviria como seu braço direito e continuaria a protegê-lo. Disse a Gai que, se ele sentisse alguma culpa, precisaria forjar uma espada ainda maior do que Shiryu. Gai se comprometeu a cumprir as palavras de Amon, mesmo que isso custasse sua vida. Sayaka ficou radiante ao ver Gai se recuperando, mas Gai achava que Amon tinha sido um idiota por destruir Shiryu por sua causa. Ele não acreditava que merecia tal sacrifício. Quando Sayaka viu a bainha de Shiryu, ela assumiu que o pai queria que Gai forjasse uma nova espada para encaixar nela, mas Gai partiu a bainha ao meio e a jogou no fogo, porque Shiryu era única e jamais poderia ser refeita. Mesmo depois que Gai havia salvado sua vida, Takuma não sentiu nenhuma gratidão. Pelo contrário, seu ciúme só aprofundou, pois Gai agora possuía Shiryu. Amon entendia como ele se sentia, mas para Amon, uma espada era meramente uma ferramenta, e uma vida humana sempre valeria mais. Como Shiryu possuía vontade própria, ela e Gai estavam unidos por um destino misterioso. Amon queria ver como Gai viveria, agora que Shiryu havia se tornado parte dele. Ele tinha sido ferreiro por 40 anos e jamais havia forjado uma lâmina que verdadeiramente o satisfizesse. Mas se Gai conseguisse viver como aquela espada, então talvez o próprio rapaz se tornasse sua obra-prima. Em sua mansão espaçosa, Marcos estava dormindo quando o demônio dentro da espada Azoth apareceu diante dele. Marcos acordou sobressaltado. Pegou a espada e relembrou o combate entre Zultuan e Falgon. Isso só reforçou sua crença de que os ensinamentos da feitiçaria antiga não eram mera fabricação. Poderes além da imaginação humana ainda existiam neste mundo. Movido pelo desejo de vingança, Marcos se comprometeu a apoderar-se desse poder com as próprias mãos. Enquanto estava perdido nesses pensamentos, sua irmã entrou e o puxou escada abaixo para jantar com a família. Seus pais e irmãs pareciam amá-lo e se importar profundamente com ele, mas ele não sentia nenhuma alegria com aquilo. Aquelas pessoas não eram nada mais do que atores que ele havia contratado para fazer um papel, e ele estava completamente enjoado dessa família falsificada. Mandou-os embora. Marcos ficou sentado sozinho diante da mesa de jantar suntuosa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, Marcos realizou um ritual de prece com Azoth, mas a espada não lhe deu resposta.
A organização Shoshidai estava investigando tudo o que conseguia descobrir sobre Marcos. Ele havia estudado na Universidade Imperial, mas durante um feriado 2 anos antes, esteve envolvido num acidente de trânsito que matou seus pais e sua irmã. O próprio Marcos ficou paralisado da cintura para baixo sem qualquer esperança de recuperação. Então, sem aviso nenhum, Erika apareceu na porta de Marcos. Ele havia tentado entrar em contato com ela várias vezes antes, mas ela nunca havia respondido. Marcos sabia que Erika havia voltado para se casar com Tanabe, seu amigo mais próximo. Embora tenha demonstrado uma fachada alegre e oferecido suas bênçãos, por dentro ele não sentia nada além de agonia. Eles já tinham vivido momentos tão felizes juntos. Marcos queria fazer aqueles traidores pagarem. E foi então que Azote percebeu as chamas do ódio ardendo dentro de Marcos, e apareceu para realizar seu desejo. No dia seguinte, quando Sayaka voltou da escola, Takuma já estava lá esperando para encontrá-la. Na verdade, ele estava tramando para tomar Sayaka para si, ressentido de que o mestre favorecia Gai. Por sorte, Gai chegou bem na hora para detê-lo. Takuma usou Gai como desculpa por suas ações erradas e partiu para cima dele, pronto para lutar. Mas Gai o arremessou facilmente com o poder de Shiru. Shiru pressionava Gai incessantemente a matar Takuma. Foi a voz de Sayaka que trouxe Gai de volta aos sentidos. Depois disso, a voz de Shiru continuou ecoando na cabeça de Gai, o empurrando para a beira da loucura, até que ele quase destruiu o próprio braço. Quando Sayaka correu para impedi-lo, Gai percebeu que a voz tinha ido embora. O casamento de Tanabe e Erika foi realizado em segredo. Bem na hora em que estavam prestes a trocar as alianças, Marcos chegou. Ele entrou no salão da cerimônia e lentamente se ergueu sobre os pés, deixando todos os presentes perplexos. Na casa dos Agatada, Kyoharu tinha terminado de afiar a lança lendária Tondikiri e a trouxe para devolver a Amon, mas Amon não estava em casa. Então ela só pôde deixar a lança com os discípulos dele. Takuma ficou espreitando num canto e ouviu toda a conversa. De volta à cerimônia, os olhos de Marcos não ardiam com nada além de ódio. Ele se lançou em direção a Tanabe e Erika, rápido como uma rajada de vento. Naoki apareceu e bloqueou o golpe, dando ao casal uma chance de fugir. Mas Marcos os alcançou num instante. Naquele momento, no limiar da morte, Erika pronunciou o nome de Marcos. E isso o trouxe de volta. Ele desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. Naoki veio ao seu lado, ofereceu conforto e convidou Marcos para se juntar à organização. Mesmo no caminho de volta com Naoki, Marcos não conseguia parar de chorar. Ele não conseguia acreditar que tinha tentado matar Erika, a pessoa que mais amava no mundo. Mas na verdade, Marcos havia estado sob o controle de Azote. E quando recobrou a consciência, não se lembrava de nada. Takuma secretamente desembrulhou a lança Tondikiri para examiná-la, e foi imediatamente possuído por ela. Naoki trouxe Marcos para a organização Shoshidai, um santuário para pessoas como eles. Lá, entrariam em um sono profundo. Enquanto Gai cortava lenha, Takuma o emboscou sem aviso. Takuma já havia se tornado um Busoma além de qualquer salvação. Sayaka viu no que Takuma havia se transformado e desmaiou no mesmo instante. Mesmo como Busoma, Takuma não conseguia largar a obsessão de superar Gai. Naoki disse a Marcos que mesmo enquanto permanecessem em condição estável, era só questão de tempo antes que os dois também se tornassem Busoma. O destino de quem havia se fundido com uma arma já estava selado. Só restava saber quando. Marcos implorou a Naoki para ser seu amigo. O que ele não esperava era que Naoki já o considerava um. Apesar do ataque implacável de Takuma, Gai se recusou a usar Shiru para revidar, suportando uma dor tremenda pelo corpo inteiro. Gai lutava contra a tentação de Shiru, mas sua vontade estava sendo desgastada. Um grito eruptou dele como o uivo de um demônio, e seu braço direito se torceu e se metamorfoseou numa lâmina. Seu controle despedaçou por completo. Gai se jogou em cima de Takuma, com uma fúria que já não era mais humana. Quando Amon percebeu o desejo de matar e chegou ao local, encontrou apenas Sayaka deitada imóvel no chão. Gai e Takuma tinham lutado para bem dentro das florestas. Gai enfiou a lâmina no lado de Takuma, forçando-o a recuar. Mas a perseguição não terminou por aí. Enquanto isso, Marcos era apresentado por Kyoka à liderança da Shoshidai, que agora o colocaria sob sua proteção. Ao mesmo tempo, Naoki foi levado para um exame. A transformação de Naoki havia aumentado 2%, mas nenhuma anomalia foi detectada. Os resultados surpreenderam todo mundo. Descobriram que a arma dentro do corpo de um hospedeiro gradualmente perdia sua estrutura física, mas ainda assim podia ser captada em imagens como um fantasma. Os líderes da Shoshidai explicaram a Marcos que estavam pesquisando o método pelo qual as armas invadiam e controlavam os humanos. Se tivessem sucesso, poderiam reverter Marcos de Crisálida de volta a uma pessoa normal e eliminar o risco de ele se tornar um Busoma. Pediram a Marcos que contasse o que havia acontecido enquanto Azote o possuía, mas suas memórias eram bastante nebulosas. Quando percebeu o que estava acontecendo, a espada já estava em suas mãos. Havia se fundido com seu corpo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os líderes acreditavam que os hospedeiros Crisálida representavam um novo potencial para o futuro da humanidade. Marcos não tinha escolha a não ser se juntar à organização.
pois apenas eles poderiam salvá-lo, e em troca, ele ajudaria a salvar a humanidade. Em outro quarto, Mina continuava realizando testes em Naoki. Os dois ansiavam pelo dia em que a pesquisa da Shoshidai estivesse completa para que Naoki pudesse voltar a ser uma pessoa normal. Naoki temia que, enquanto dormisse, Mina encontraria outro homem, porque ficar dentro do pod parecia como afundar na escuridão eterna. Ele tinha saudade de viver como as pessoas comuns, ir ao cinema com Mina, compartilhar refeições, dar caminhadas, ser livre para sair em encontros. Enquanto conversavam, Kyoka ligou e pediu para Naoki vir ao cofre de armas porque Marcos estava lá sozinho, e ela estava desconfortável com isso. Naoki e Mina trocaram um beijo apaixonado antes de ele partir. A lua daquela noite estava vermelha como sangue. Gai e Takuma tinham se caçado por toda a cidade, deixando muitos mortos pelo caminho. No fim, Gai enfiou a lâmina de parte a parte no corpo de Takuma. Naquele mesmo momento, a Shoshidai detectou a existência de Gai e Takuma. De volta ao quartel-general, Marcos se jogou nos braços de Naoki assim que o viu, chorando alto. Kyoka havia acabado de abrir o cofre de armas para Marcos visitar quando recebeu ordens do alto comando. Então ela deixou Marcos sob os cuidados de Naoki e foi embora rapidamente. Um batedouro que havia descoberto Gai lançou um ataque. Naquele instante, Takuma subitamente recobrou a consciência, chutou Gai para longe e fugiu. Numa explosão de raiva, Gai cortou o helicóptero do céu, mandando-o em chamas. Kyoka não conseguia determinar se Gai era uma crisálida ou um Busoma. Depois de recobrar os sentidos, Gai arrastou seu corpo exausto de volta para casa. Shiru ficou à beira do caos e agarrou Gai pela garganta. Ela estava tentando arrastar sua alma para as trevas. Amon lutou para contê-la, sofrendo ferimentos ele próprio para salvar Gai. Após a batalha, Shiru finalmente cedeu. No seu lado das coisas, Naoki estava guiando Marcos numa visita enquanto explicava a natureza das armas malditas. Eram armamentos que carregavam suas próprias vidas e vontades. Elas devoravam a fúria de todos que matavam, mas ninguém entendia por que eram capazes de manipular humanos. Um dos deveres da Shoshidai era colocar os hospedeiros crisálida em repouso para impedi-los de sofrer mutação. Mas assim como uma crisálida inevitavelmente vira uma borboleta, um dia eles também se tornariam Busoma. Quando isso acontecesse, perderiam toda a vontade, tornando-se extensões da própria arma com nada restando além do desejo de matar. Mais um massacre havia acontecido. Zultuan havia se infiltrado numa prisão e massacrado todos os detentos, se alimentando do ódio e da sede de sangue deles como se fosse um banquete grandioso. Depois disso, Naoki e Marcos foram colocados em hibernação, e Ichijo foi acordado mais uma vez. Takuma se escondeu na floresta, gravemente ferido. Em seu frenesi, atacava animais e transeuntes igualmente para saciar a sede de sangue de Tondikiri. Sayaka procurou Gai em todo lugar e o encontrou trancado dentro de um armário. Ela tentou falar com ele, mas ele não disse nada e se comportou da maneira mais estranha. Depois de observar as ações de Gai, Amon percebeu que o rapaz havia regredido para o estado mental de uma criança. Talvez Gai temesse o poder de Shiru, agora que ela havia se fundido completamente com ele. Ele estava tentando escapar de si mesmo, regredindo para a infância. Ichijo emergiu do pod de hibernação, depois de 16 anos e 24 dias, sabendo que desta vez enfrentaria uma missão de grande importância. A alma de Ichijo era o Chakram, a arma de Vishnu, a deidade suprema desde os primórdios da criação. Ichijo era um filho dos deuses, situado acima de todos os demais. Os portões de ferro do quartel-general se abriram. Ichijo entrou num supercarro e disparou para longe. Era a primeira vez de Kyoka trabalhando com Ichijo, embora ela tivesse ouvido muito sobre o Chakram e seu estilo de combate. Os épicos antigos da Índia contavam sobre um reino que havia incorrido na ira dos deuses. Carregando um anel de luz, o mensageiro divino desceu para punir o rei e seu povo. Aquela luz incinerou tudo em seu caminho. Correu a palavra de que o anel luminoso empunhado pelo mensageiro era o Chakram. Ele foi deixado pelos deuses e adorado pelos mortais como uma arma sagrada antes de ser selado. Aquele que agora empunhava o Chakram era o crísalis mais poderoso da Shoshidai, Ichijo. Naquela tarde, Sayaka preparou o prato favorito de Gai, só para descobrir que ele não estava no quarto. Ela o encontrou na floresta, sentado diante de uma estátua e sorrindo. Então a chuva começou a cair e ele chorou como uma criança pequena. Lembrando das palavras de seu pai, Sayaka se sentou ao lado dele e gentilmente o convenceu a voltar para casa. Amon foi entregar uma espada ao velho Kaijutsu, que o encheu de elogios pela sua arte. Mas Amon ainda parecia insatisfeito, pois seu ideal de vida inteira era forjar uma lâmina capaz de cortar através da espada que existia dentro da própria consciência. Tomando chá, eles discutiram sobre Shiru. Amon acreditava que apenas Shiru poderia cortar a lâmina alojada na mente de Gai. Pela tradição dos ferreiros, ao forjar uma espada, criavam-se duas e selecionava-se a superior. Amon raciocinou que se duas de fato existiam, então Shiru devia ter sido a mais fraca das duas, pois não carregava inscrição alguma. Isso significava que a versão mais forte poderia ainda estar em algum lugar por aí. Na oficina de polimento Fujiku, Haida e Kiyoharu poliam espadas juntos.
Os dois concordavam que a parte mais bela de uma espada japonesa era a própria lâmina. No Ocidente, muitas espadas e armas tinham cabos elaboradamente decorados, mas a beleza de uma lâmina existia única e exclusivamente para matar. A katana era a única arma no mundo que elevava o fio assassino a uma forma de arte. Quanto mais afiada ela ficava, mais bela ela se tornava. A arma mais poderosa carregando a beleza mais esquisita era a espada japonesa, e o ofício deles era polir essa beleza até o limite absoluto. Kiyoharu era tão obcecada com espadas japonesas que conseguia identificar de onde vinha a areia de ferro e como a lâmina havia sido forjada simplesmente passando a língua sobre ela. Ela chegou até a implorar a Haida que a cortasse com uma espada recém-polida só para sentir a sensação. Sayaka havia alterado um dos yukatas de Amon para Gai usar no festival. Sayaka mesma se trocou num yukata estampado com borboletas. Sem saber que alguém a observava secretamente, Sayaka levou Gai ao festival. O local estava enfeitado com decorações deslumbrantes. Multidões circulavam com jogos e barracas de comida por toda parte. Tudo aquilo era completamente novo para Gai. Sayaka o levou por uma atração após a outra, colecionando uma montanha de prêmios no caminho. Naquela tarde, Kiyoharu recebeu um novo cliente. Ele disse estar com pressa e deixou uma generosa quantia em dinheiro. Quando Kiyoharu abriu o estojo, descobriu que a espada dentro era Shiru. Ela foi tratando de polir a espada sob uma tensão imensa. Apesar de todos os esforços, Kiyoharu não conseguiu escapar do controle de Shiru. Ela balançou a lâmina em direção a Haida. Aterrorizado, ele tropeçou para trás repetidamente até a espada atingir o altar familiar, derrubando os retratos dos ancestrais no chão, o que sacudiu Kiyoharu de volta aos sentidos. Ela imediatamente mandou Haida sair do quarto e continuou seu trabalho. A espada continuava exigindo que ela a alimentasse com mais sangue. Sem outra saída, Kiyoharu ofereceu seu próprio sangue para aplacá-la. Zultuan, guiada pelos fragmentos que iam se apagando das memórias de Naoki, encontrou seu caminho até um teatro e tocou a peça de piano que Naoki adorava. Enquanto isso, a espada de fogo também havia chegado. Elas eram espíritos afins, ambas espadas malditas nascidas na Era Mítica. A espada de fogo havia perdido para Zultuan uma vez antes e estava determinada a recuperar sua honra num novo combate. Grims e Ares estavam no topo de um prédio alto, observando a luta lá de cima. Grims havia sido chamado de Deus da Morte desde os primórdios da humanidade. Ele acreditava que a Era dos Busoma estava se aproximando e que a humanidade seria lançada no inferno. Mais uma vez, a espada de fogo caiu diante de Zultuan. Sayaka levou Gai a um santuário para rezar, esperando que os deuses velassem por ele. No caminho de volta, Takuma bloqueou o caminho deles. A essa altura, ele estava completamente sob o controle da arma, movido por um único desejo: matar Sayaka. Shiru desviou o ataque de Takuma para proteger Gai. Mas como Gai havia regredido para a mente de uma criança sem vontade de lutar, ele foi facilmente jogado de lado. Sayaka correu até Gai em pânico. Mas no instante seguinte, Tondikiri a ergueu no ar. A lança pressionou sua ponta contra a garganta de Sayaka. Ela gritou de terror, suplicando pela vida. Ichijo chegou bem a tempo e decepou o braço de Takuma com o chakram, salvando Sayaka. Embora Takuma já tenha sido humano uma vez, agora ele não passava de um monstro lamentável escravizado pela própria arma. Tondikiri comandou Takuma a pegar a lança com o braço restante e se lançar contra Ichijo. Do lado de Kiyoharu, o cliente misterioso voltou para buscar a espada no instante em que ficou pronta. Kiyoharu estava completamente esgotada, os braços cobertos de ferimentos por ter tirado o próprio sangue para a lâmina. Haida perguntou ao cliente sobre a origem da espada, mas o homem apenas sorriu e carregou a espada embora. Takuma cortava para baixo repetidas vezes, mas nenhum golpe conseguia tocar Ichijo. Ele havia sido completamente consumido por Tondikiri e estava além de qualquer esperança de salvação. A única coisa que Ichijo podia fazer agora era conceder a ele um fim rápido. Ichijo prendeu Takuma com firmeza usando o chakram. Na mão de Gai, Shiru tremeu involuntariamente. Num instante, Takuma e Tondikiri se dissolveram em água. Quando Ichijo estava prestes a partir, de repente percebeu que a pessoa que havia estado procurando era Gai. Ichijo virou-se de volta e fixou seus olhos vermelhos ardentes no rapaz. Sem dizer uma palavra, Ichijo caminhou até Gai e o socou com força. Gai desatou a chorar e berrou que ia contar para a mãe. Sayaka correu para frente e se colocou entre eles para proteger Gai. Ichijo não ligou para ela. A empurrou para o lado. Agarrou Gai pela gola e exigiu que ele revelasse seu verdadeiro ser. O velho Kaijutsu apareceu do nada. Um único olhar foi suficiente para ele reconhecer Ichijo como membro da Shoshidai. Eles sentaram para conversar. Ichijo continuou a observar a condição de Gai. Se Gai ainda conseguisse se controlar, Ichijo o levaria para a Shoshidai. Mas se Gai já havia se tornado um Busoma, Ichijo não teria escolha a não ser matá-lo. Kaijutsu conhecia não só a Shoshidai, mas também a organização Gabai. Ichijo os dispensou como crianças brincando de jogo, nada mais que obstáculos no caminho. Sim, um membro da Gabai não gostou nem um pouco dessas palavras. Usar demônios para matar demônios era heresia.
O caminho justo era para os humanos destruírem os Busoma com as próprias mãos, e ele também estava aqui para caçar um. Mas Ichijo encarava tudo que a Gabai fazia como nada mais do que formigas tentando derrubar uma carruagem. Sim, queria eliminar Ichijo imediatamente, sabendo que ele inevitavelmente se tornaria um Busoma também. Kaijutsu não tinha intenção alguma de parar o combate. Um confronto entre Gabai e Shoshidai era extremamente raro, e o velho estava ansioso para assistir. Ichijo não sabia que a Gabai possuía a arte secreta da escola do inconsciente Keno. Eles esvaziavam a mente e canalizavam energia espiritual pelos punhos. Sin se lançou para frente e enfiou o punho em Ichijo. Ichijo ficou genuinamente surpreso com o poder de Sin. Não esperava precisar do chakram contra um mero humano. No calor do momento, Gai notou algo emergindo do chão, se lançando na direção de Sin. Ele chutou uma pedra nessa direção, forçando-o a recuar. Sin detectou energia demoníaca girando ao redor de Gai e se moveu para lidar com ele primeiro. Mas o Busoma, escondido na própria sombra de Sin, emergiu e o matou. Em seguida, thrust sua lança afiada como navalha em direção a Gai, ferindo-o. O cheiro de sangue despertou o Shiryu instantaneamente. Ela assumiu o controle de Gai, que enfiou a lâmina direto pelo crânio do inimigo. Ichijo segurou, querendo ver o poder verdadeiro de Gai. Gai cortou novamente e partiu o monstro ao meio. Mas ele não morreu. Ele desferiu um golpe final antes de aproveitar a chance de fugir. Ichijo queria verificar pessoalmente se Gai já havia se tornado um Busoma. Ele derrubou Gai com o chakram. O golpe também trouxe Gai de volta à consciência. Ichijo estava prestes a pressionar o ataque, mas Kaijutsu se agarrou a ele. Sayaka aproveitou a oportunidade para ajudar Gai a escapar. Ichijo ficou furioso o suficiente para matar Kaijutsu, mas se conteve, sabendo que ainda precisava do velho para levá-lo até Gai. Kaijutsu trouxe Ichijo para conhecer Amon, para que ele pudesse aprender sobre Gai e Shiryu. Gai e Sayaka haviam se refugiado numa caverna fundo na floresta, um lugar que frequentemente visitavam quando crianças. Os ferimentos de Gai cicatrizavam rapidamente. Shiryu também havia sofrido ferimentos enquanto o protegia. A caverna evocou memórias de como Gai sempre fugiu de casa quando criança, só para voltar toda vez porque não tinha para onde ir. O que Gai estava fugindo era da escuridão. Não importava o quanto fosse longe, ela sempre se agarrava a ele e tentava destruí-lo. Não importava o quanto lutasse, ele nunca conseguia escapar dela. Então, decidiu mudar a maneira como pensava. Gai queria forjar uma espada capaz de cortar o próprio mundo, e as trevas que para sempre o assombravam. Isso apavorou Sayaka. Ela acreditava que mesmo que Gai não pudesse escapar da escuridão, ainda havia luz neste mundo. Mas Gai não enxergava dessa forma. O mundo dele e o de Sayaka eram diferentes. Então, suas perspectivas jamais poderiam se alinhar. Embora fosse grato a Emon por tê-lo criado, ele ainda não via o velho como seu pai. Nem considerava aquele lugar uma família de verdade. Essas palavras deixaram Sayaka profundamente entristecida. Entre os ferreiros, uma lenda havia sido passada adiante de que a espada Shiryu não foi feita por mãos humanas, mas forjada por um dragão. Durante o período Muromachi, não muito longe da capital, havia um santuário que abrigava o chifre de um dragão. Um dos sacerdotes tramou um esquema perverso, junto com uma mulher. Ele roubou a caixa que continha o chifre do dragão. Quando a abriram, um dragão apareceu. Um feixe brilhante de luz mergulhou dentro da boca da mulher. Ela ficou grávida e deu à luz uma criança. Mas o bebê nasceu com escamas, olhos e chifres de dragão. Então, o enrolaram e o jogaram no rio. A criança foi encontrada e adotada por um velho ferreiro e se tornou seu aprendiz. A filha do ferreiro também se afeiçoou ao menino. Algum tempo depois, o velho ferreiro faleceu. A criança dragão continuou o trabalho do mestre na forja. Sua habilidade foi crescendo constantemente até sua reputação se espalhar por toda parte. Ele e a garota formaram uma família e receberam um novo membro. Ele ficou radiante ao ver que o bebê não carregava nenhum traço do dragão. Sua fama chegou aos ouvidos do shogun reinante, Ashikaga Yoshiki, que lhe ordenou que forjasse uma espada sem igual. Uma vez que a espada estivesse concluída, queriam que ele a apresentasse ao shogun pessoalmente. Embora sua aparência tornasse tal audiência extremamente perigosa, ele não podia desobedecer à ordem. A princípio, o shogun ficou muito satisfeito com a espada, mas no momento em que pousou os olhos no rosto do ferreiro, ficou furioso e ordenou a execução de toda a sua família. Apesar de seus apelos desesperados, sua esposa e filho foram arrastados e mortos. Tentaram matá-lo também, mas nenhuma lâmina conseguia penetrar sua pele. No fim, o exilaram para o mar aberto. Ele próprio começou a duvidar se sua existência era um erro. Carregando a fúria de um dragão, ele forjou 2 espadas. Usou a mais fraca das duas para tirar a própria vida. Sua angústia parecia fluir para a lâmina, e a espada arrancou a cabeça do shogun para vingar sua família. Depois disso, as 2 espadas desapareceram. Ichijo chorou ao ouvir essa história, embora tenha rapidamente retornado à sua compostura fria de sempre. Além dessa história, havia inúmeras outras de crianças que haviam sofrido por causa de espadas malditas. Amon sentia que Ichijo era muito parecido com Gai, também perseguido pela escuridão. Mas Ichijo se recusou a revelar sua identidade.
Quando Sayaka e Gai voltaram, encontraram Ichijo esperando por eles. A essa altura, sua intenção de matar havia desvanecido. Ele simplesmente queria levar Gai para a Shoshidai, pois aquele era o mundo ao qual Gai verdadeiramente pertencia. Amon deixou Gai tomar sua própria decisão. Embora acreditasse que seria melhor se o rapaz fosse com Ichijo, Kaijutsu concordou. Eles queriam que Gai estivesse num ambiente que lhe convinha e estavam ansiosos para ver no que ele se tornaria. Gai concordou em ir com Ichijo. Sayaka não suportou deixá-lo partir e correu atrás deles o quanto conseguiu. Dentro da mansão de Shin Matoba, a segunda espada Shiru começou a gemer. Antes de retornar a Shoshidai, Ichijo levou Gai até sua própria casa para se reencontrar com sua esposa depois de 16 anos separados. Kei havia envelhecido enquanto Ichijo estava exatamente o mesmo de antes. O jardim estava cheio de rosas, símbolos de rejuvenescimento. Assim como o próprio desejo de Kei de ficar ao lado de Ichijo por mais um pouquinho. Apesar de todos os anos de separação, Kei jamais havia ficado com mais ninguém ou considerado se casar novamente, porque para ela, Ichijo sempre havia estado aqui e nunca tinha verdadeiramente partido. Gai começou a se sentir confuso. Ichijo o levou para uma caminhada pelo Jardim de Rosas para explicar tudo, desde o destino de se tornar um Busoma até a hibernação na Shoshidai. Durante a hibernação, cessariam toda a atividade e seriam colocados em armazenamento. Só seriam despertados quando necessário. Naturalmente, Ichijo não conseguia ver Kei enquanto dormia. Eles tinham se conhecido no ensino médio, quando Kei tinha apenas 1 ano a menos que ele. Mas depois de se tornar uma crisálida, Ichijo foi colocado em hibernação e seu corpo parou de envelhecer. A Shoshidai tinha uma regra proibindo os membros de divulgar qualquer informação a pessoas de fora. Então Kei não sabia nada sobre a situação de Ichijo. Mesmo assim, ela nunca questionou, escolhendo ficar e esperar por ele. Depois de terminar a explicação, Ichijo enxotou Gai para que ele e Kei pudessem ter um momento a sós. O rapaz vagou pelas ruas sozinho até um cartaz com as palavras Sword Soul chamar sua atenção. A atmosfera lá dentro era elétrica. No palco, 2 finalistas estavam travados numa competição. Quando Gai percebeu que era apenas um torneio de videogame, quis ir embora. Mas a multidão estava tão densa que ele não conseguia sair. No palco, Mido estava transbordando de empolgação. Ela derrotou rapidamente seu oponente e presenteou o público lá embaixo com uma música. De volta à casa, Ichijo e Kai colocaram a música da dança da escola daquele ano e valsearam juntos. Naquela época, Ichijo havia nocauteado o parceiro de dança de Kei num ataque de ciúme. Só para descobrir depois que o homem era seu parente. Foi esse pequeno mal-entendido que os havia aproximado. Ichijo sentiu uma pontada de tristeza olhando para Kei agora. Ele a ajudou a pintar as unhas dos pés, e eles relembraram os velhos tempos. Kei ainda tinha tantos lugares que queria visitar com Ichijo, e ansiava por voltar ao lago onde haviam guardado suas melhores lembranças. Quando Ichijo disse que a levaria lá, Kei saiu feliz correndo para se preparar. Foi então que uma ligação entrou do cuidador, informando Ichijo que a saúde de Kei havia se deteriorado gravemente. Ichijo subiu ao quarto de Kei. Ela o olhou com olhos brilhantes. Ela achava que ele poderia não ser nada mais do que uma ilusão, mas enquanto ele estivesse ao seu lado, ela não se importava. Mido voltou para o camarim. Em completo contraste com sua persona fofa e simpática no palco, ela era agora insuportavelmente arrogante com todos ao redor. Mido se deparou novamente com seu oponente no banheiro. Como não teria outra chance de vê-la depois da partida, ele havia ficado escondido lá só para agradecer. 1 ano atrás, ele estava à beira de tirar a própria vida. Havia sido falsamente acusado no trabalho e forçado a pedir demissão. Mas o sorriso de Mido o havia salvado. Deu a ele forças para se manter otimista e procurar um novo emprego. Aos olhos dele, Mido era um anjo. Diante de suas palavras sinceras, Mido não reagiu com nada além de nojo e despejou insultos nele. A crueldade dela o deixou completamente destruído. Mais tarde, Mido foi a uma entrevista. Quando terminou, esbarrou mais uma vez com seu oponente. Achando que algo havia acontecido com ela, ele insistiu em ajudar. Sem dizer uma palavra, Mido agarrou sua bolsa e o espancou com ela sem piedade, como se estivesse descarregando todo o estresse e a frustração acumulados. Depois de aguentar por tanto tempo, ele finalmente estourou e revidou na mesma moeda. A espada de fogo Flambridge, gravemente ferida após sua derrota para Zul'Tuan, estava desesperadamente procurando um novo hospedeiro quando avistou Mido sendo atacada. Ela voou em direção a ela e aproveitou o momento para convencê-la a pegá-la. Mido agarrou Flambridge e enviou o homem para o fim. Kei ficou radiante quando Ichijo a trouxe à beira do lago. Por um breve momento, ela sentiu como se tivesse voltado à juventude. Mas a alegria durou pouco. Quando Kei avistou seu próprio reflexo na água, uma onda repentina de dor a invadiu. Ichijo queria levá-la ao hospital, mas ela implorou para que a levasse de volta para casa. Sob o controle de Flambridge, Mido percorreu um quarteirão inteiro da cidade com prazer. Gai tentou correr para detê-la, mas foi queimado pelas chamas da espada. Só então Shiru assumiu o controle de Gai e partiu para o ataque contra Mido. A Shoshidai detectou o aparecimento de Flambridge, mas não conseguia alcançar Ichijo, o que os deixou profundamente ansiosos. A essa altura, Ichijo havia trazido Kei de volta para casa.
A pedido dela, ele abriu o guarda-roupa de madeira no quarto. Lá dentro, pendurado, estava um vestido de noiva deslumbrante. Kei o havia preparado há muito tempo atrás, esperando que Ichijo fizesse o pedido. Ichijo imediatamente caiu de joelhos diante dela, pediu desculpa por ter demorado tanto e pediu sua mão. Depois de todos aqueles anos de espera, Kei finalmente conseguiu vestir o vestido de noiva que havia guardado com tanto carinho. Mas a essa altura, sua vida estava chegando ao fim. Embora Kei jamais pudesse entender por que Ichijo desaparecia por períodos tão longos sem envelhecer nem um dia, ela nunca havia se arrependido uma única vez de ter se apaixonado por ele. Ichijo pousou um beijo em seus lábios, e Kei partiu em paz, envolto em felicidade. Só depois de ter vivido aqueles momentos finais com a mulher que amava, é que Ichijo entrou em contato com a Shoshidai para retomar o combate. Lá fora, Mido e Gai ainda estavam presos num combate feroz, e parecia que Gai estava perdendo. Bem quando Mido estava prestes a desferir o golpe final, Ichijo a rechaçou. Juntos, retornaram ao quartel-general. Os dois ficaram em silêncio o caminho todo, cada um carregando uma tristeza particular. Eles simplesmente não estavam dispostos a falar em voz alta. Yasuko estava relaxando confortavelmente em seu iate, se bronzeando ao sol, quando notou que o copo d'água estava sem a folha de ouro, e foi às alturas com Billy. Billy se ofereceu para preparar uma bebida nova, mas Yasuko pediu que ele passasse protetor solar nela. Eles estavam numa expedição para encontrar o tesouro do pirata Trolla. Não demorou muito, e um mergulhador emergiu para informar que um tesouro havia sido encontrado no fundo do mar. Juntos puxaram um caixote de madeira para o convés, mas quando o abriram, tudo que encontraram lá dentro era champanhe. Yasuko perdeu a cabeça e gritou, furiosa por ter gasto uma fortuna contratando uma equipe renomada de caçadores de tesouros só para ter um resultado tão decepcionante. Num salão de beleza, o mestre cabeleireiro conseguia dizer, só de tocar o cabelo de uma cliente, que a vida dela estava uma completa bagunça. Enquanto cortava, ele a repreendeu sem parar pelos danos terríveis que ela havia causado ao próprio cabelo. Mesmo assim, a cliente não ficou nem um pouco brava, e até pediu para ele continuar. No fim, ela saiu com um corte que ela simplesmente adorou. Naquela noite, a tripulação se reuniu no navio para comer, beber e compartilhar os sonhos do que fariam quando o tesouro fosse encontrado. Só o professor não tinha nenhum interesse em dinheiro. Tudo que ele queria era ver o martelo Galon com os próprios olhos. Era uma arma lendária que o pirata Trolla havia empunhado, e sua existência remontava à Grécia Antiga. Naquela época, torneios eram realizados 2 vezes por ano sob a supervisão do rei. O vencedor seria recompensado com grande honra e fortuna. Muitos cavaleiros arriscavam a vida para competir. Com o tempo, um rumor começou a circular entre os cavaleiros. O campeão do torneio sempre carregava uma das espadas de Galon. Galon era um ferreiro de uma pequena aldeia que havia forjado muitas lâminas célebres. Um dia, um cavaleiro foi ver Galon. Ele tinha vencido o torneio usando uma espada de Galon. E, naturalmente, Galon esperava sua parte da recompensa. Em vez disso, o cavaleiro não queria que mais ninguém jamais empunhasse as armas de Galon. Então, mandou o ferreiro para o outro lado. O filho de Galon segurou o corpo do pai e chorou por 3 dias e 3 noites. Então o rapaz ouviu o martelo do pai chamando por ele. O filho obedeceu ao chamado do martelo, o pegou nas mãos e entrou no torneio. Ele lutou contra o próprio cavaleiro que havia assassinado o pai, e venceu, despedaçando cada uma das espadas do oponente. Mas o rei, aterrorizado com o poder descomunal do martelo, envenenou o rapaz no banquete da vitória. O martelo foi contaminado pelo veneno desde aquele dia. Caiu nas mãos do rei, mas a família real logo foi dizimada. Alguns teorizavam que o martelo havia envenenado a mente do rei, levando-o à loucura até que ele massacrou os próprios familiares. Todo mundo achou a história aterrorizante. Só Yasuko descartou o martelo como sucata. Sua única ambição era encontrar ouro e prata para viver uma vida fácil e cheia de luxo. Yasuko havia se casado 5 vezes, e todos os maridos haviam morrido. A fortuna que ela herdara estava quase acabando. Então, ela havia apostado tudo nesta caça ao tesouro. Além de sua fama como cabeleireiro, ele também trabalhava como fotógrafo para uma revista. Graças à EA, a edição do mês anterior tinha se tornado um sucesso, dobrando as vendas. O motivo pelo qual ele havia escolhido o cabeleireiro como profissão era que estava em busca do cabelo mais belo do mundo. E quando encontrasse a pessoa que o possuía, a mataria com as próprias mãos. Anos atrás, toda a sua família havia sido assassinada por uma mulher com um cabelo de uma beleza impressionante, e ele jamais esqueceu. No dia seguinte, Dick localizou o tesouro. Baú após baú de ouro, prata e joias foi içado a bordo. Mas o martelo Galon que o professor havia mencionado não estava em lugar nenhum. Ele tinha certeza de que precisava estar em algum ponto naquelas águas. Yasuko se levantou para ir procurar Dick, só para descobrir que ele já estava morto. Naquele dia, Ares visitou o salão de Isa para uma sessão de penteado. No instante em que Isa tocou o cabelo dela, soube que aquela era a mulher que havia massacrado sua família. O ódio surgiu dentro dele como uma maré gigantesca, e tudo o que ele queria era matá-la ali mesmo. Mas por fora, continuou sorrindo como se nada estivesse errado.
Isa continuou seu trabalho. Enquanto isso, Ares lhe contou que em breve ele receberia uma espada lendária chamada Nebastigma. Era uma lâmina que abrigava um espírito da neve. Suas origens se estendiam por um passado muito distante. Quando dois jovens do interior se apaixonaram por um belo espírito da neve, os dois lutaram pela afeição dela. O perdedor alcançou o espírito da neve e sussurrou suas últimas palavras. Ele desejava que, na morte, ela o abraçasse para realizar seu desejo. O espírito pisou na terra pela primeira vez. Mas naquele momento, ele quebrou uma das próprias costelas e a atravessou no peito dela. Ele preferia matá-la a deixar que alguém mais a tivesse. O osso que tirou a vida do espírito da neve se tornou a demoníaca espada sanguinária Nebastigma. Quando Ares terminou sua história, Isa também havia terminado de fazer o penteado dela. A morte de Dick jogou todos no navio em caos total. Eles começaram a suspeitar uns dos outros. Quando perceberam que o professor estava desaparecido, se dividiram para procurá-lo. Quando Yasuko chegou, mais 2 pessoas já haviam sido mortas. O professor apareceu por trás e a agarrou pela garganta. Ele queria ficar com todo o tesouro para si mesmo. Billy se aproximou por trás e o esfaqueou com um golpe fatal. Yasuko achou que havia sido salva, mas Billy pretendia matá-la também, para poder ficar com o tesouro sozinho. Após uma luta desesperada, Yasuko caiu do navio para o mar. Naquele momento, a vontade de sobreviver inflamou dentro dela. O martelo Galon apareceu e se ofereceu a ela, prometendo um poder imenso se ela o tomasse. Depois de sair do salão, Isa secretamente seguiu Ares até um beco estreito. Ele exigiu saber por que ela havia matado Sunny, sua irmã mais nova. Mas Ares matava sem razão. Ela havia nascido como uma arma. Isa sacou uma arma que havia preparado e atirou direto em Ares. Mas os ferimentos dela cicatrizavam quase instantaneamente. Ares disse a Isa que seu corpo abrigava 2 armas e que ela lhe daria uma. Isa recuou em terror, esvaziando a arma nela. Mas nenhum dos disparos causou o menor dano. Ela sacou a espada demoníaca Nebastigma e deixou ela se fundir com o corpo de Isa. Sem capitão a bordo, o navio de Yasuko derivou sem rumo pelo mar. Billy teve a sorte de avistar outro navio passando e acionou um sinalizador de fumaça para pedir socorro. Naquele exato momento, Yasuko se lançou para fora da água e caiu no convés, com o martelo Galon firmemente na mão. Billy não conseguiu esconder o terror. Isa voltou ao salão e retomou o trabalho, só para descobrir que sua mão estava tremendo sem controle. Sua próxima cliente era ninguém menos que Yasuko. Há muito tempo, numa aldeia perto do mar Mediterrâneo, vivia um jovem chamado Kanada. Ele era filho de pai humano e mãe fada, o que o abençoou com conhecimento e força além dos mortais comuns. Quando Kanada completou 18 anos, sua mãe lhe concedeu a alabarda, uma arma ancestral do reino das fadas. Quando empunhada em nome da justiça, concederia um poder imenso ao seu usuário. Mas se usada para o mal, o portador sofreria uma terrível calamidade. Kanada foi ao campo de batalha e usou a alabarda em nome da justiça para proteger sua aldeia. Ele derrotou centenas de inimigos sozinho e foi aclamado como herói. Mas quando voltou para casa, Kanada descobriu que sua amada Sarah havia se casado com um jovem médico durante sua ausência. Consumido pela traição, ele foi tomado por uma raiva ciumenta, caçou o casal e os matou com a alabarda. A partir daquele momento, a alabarda ficou de um vermelho profundo e começou a atacar pessoas inocentes. Sob o controle da arma, Kanada massacrou os aldeões e até assassinou os próprios pais. No fim, Kanada morreu de exaustão, mas a alabarda continuou seu massacre. Depois de recontar a lenda da alabarda, Kyoka ordenou a Marcos e Naoki que recuperassem a arma para a organização. O alvo desta vez era o conglomerado imobiliário Seiyu. A Shoshidai havia recebido informações de que o CEO Siki Shuntaro havia adquirido a alabarda, e como ele estava doente no momento e precisava de uma secretária para cuidar dele, a agente Mina havia se infiltrado na empresa disfarçada de sua secretária pessoal. Do lado de Ichijo, como fazia tanto tempo desde que esteve pela última vez no mundo lá fora, ele continuou a saborear cada momento. Uma vez que entrasse no pod de hibernação, não havia como saber quando acordaria novamente. Ichijo aconselhou Gai que, se tivesse algum plano, deveria agir agora. Disse a Gai para olhar ao redor, porque essa paisagem poderia estar completamente diferente quando ele voltasse. Os hospedeiros Crisálida precisavam hibernar constantemente e não podiam aproveitar a vida como todo mundo. Então tudo o que podiam fazer era gravar na memória o que vissem naquele momento. Era assim que provavam sua existência neste mundo, que eram reais e não meras ilusões. Ichijo perguntou a Gai o que ele havia estado procurando nessa vida. De volta ao conglomerado, no momento em que Naoki viu Mina novamente, não conseguiu se conter e a puxou para um beijo apaixonado. Graças a Mina, eles souberam que havia um andar executivo abaixo do subsolo. A alabarda estava sendo guardada num cofre lá embaixo. Os dutos de ventilação que levavam até lá se conectavam ao banheiro masculino no subsolo. Mina havia deixado um cartão de acesso para o elevador, um mapa do andar e a senha do cofre escondidos lá para Naoki. Antes de partir, ela o lembrou de ter muito cuidado, porque a segurança do prédio era extremamente rigorosa. Usando o cartão de acesso, eles desceram de elevador até o nível do subsolo.
A espada de Marcos, Azote, carregava o selo do diabo de Paracelso. Ele usou seu poder para envolvê-los a ambos em escuridão, tornando-os invisíveis para as câmeras de segurança. Chegaram ao cofre sem incidente. Mas dentro do cofre havia ainda outro cofre, e Mina não tinha a senha deste. Marcos se inclinou para dar uma olhada mais de perto e foi imediatamente atingido por um scanner de retina que acionou o alarme de falha de autorização. O quarto começou a se encher de gás. Marcos cortou o cofre interno com Azote, mas não conseguiu atravessá-lo. Tudo que podiam fazer era esperar que Mina encontrasse a senha. Enquanto Mina procurava o código, Shuntaro chegou. Ela fingiu estar verificando sua medicação, mas ele viu através da farsa na hora. Só então Mina percebeu que Shuntaro sabia do plano dela o tempo todo, e a alabarda nunca havia estado no cofre. Ela rapidamente repassou a notícia a Naoki. Shuntaro sacou a alabarda para punir a traidora Mina. Seus guardas também correram para a sala do cofre, mas Naoki e Marcos já tinham ido embora. Os dois correram até a localização de Mina para resgatá-la. Naoki levou um golpe pesado destinado a Mina e ficou gravemente ferido. Marcos aproveitou o momento em que Shuntaro estava focado em Naoki e o derrubou por trás. Com o hospedeiro morto, a alabarda imediatamente se agarrou a Naoki, enviando-o a uma dor agoniante. Como havia ocorrido uma morte, precisavam fugir antes que a polícia chegasse. Os ferimentos de Naoki cicatrizaram rapidamente e eles conseguiram recuperar a alabarda com sucesso. Mas Naoki não estava com nenhuma pressa de voltar para Shoshidai. Ele queria aproveitar o tempo que tinha lá fora com Mina. Uma vez que voltassem, nenhum dos dois sabia quando poderia se ver novamente. Marcos entendeu. Então saiu discretamente e os deixou sozinhos. Mina ainda estava preocupada com a condição de Naoki, já que seu corpo agora abrigava duas espadas. Mas Naoki permanecia confiante em sua própria força. Na verdade, as duas espadas dentro dele estavam constantemente o incitando a matar. Mas por hora, ele ainda conseguia mantê-las sob controle. Naoki levou Mina a um parque, e eles passaram o dia inteiro se divertindo como nunca. Era a primeira vez que saíam juntos para além das paredes da base. Enquanto se beijavam, as vozes na cabeça de Naoki irromperam de volta. Ele sentiu que estava perdendo o controle e disse a Mina para correr. Kyoka, vendo a situação se deteriorando, entrou em contato com Ichijo para lidar com isso. Naoki não queria machucar Mina, então usou o último fio de razão que lhe restava para fugir. Mas Mina correu atrás dele por preocupação. A essa altura, Naoki havia perdido completamente o controle e atacou Mina. Marcos tentou contê-lo. Ichijo também chegou e usou o chakram para atrair a atenção de Naoki para si mesmo. Depois de engajar Naoki, Ichijo percebeu que ele ainda não havia se transformado totalmente num Buzoma. Mas a situação era grave mesmo assim. Shiryu tremia sem parar. Desesperado para entrar na luta, Naoki despedaçou o anel de chakram de Ichijo. Gai não teve escolha a não ser entrar no combate. Num momento crítico, Ichijo usou o próprio corpo para proteger Gai de um golpe. Mina gritou o nome de Naoki em agonia, implorando que ele acordasse e parasse. Enquanto a razão de Naoki lutava contra as duas espadas pelo controle, Gai avançou e enfiou a lâmina no ombro de Naoki. A dor o derrubou no chão, e ele reverteu para a forma humana. Eles o levaram correndo de volta à base para exame. Embora tivessem conseguido impedir Naoki de se tornar um Buzoma desta vez, abrigar dois almas significava que ele poderia se transformar a qualquer momento, e a hibernação já não seria suficiente. O melhor a fazer agora era recuperar as armas do seu corpo o mais rápido possível. Quando acordou, Mina disse a Naoki que tudo ficaria bem se ele continuasse hibernando. As palavras de Mina trouxeram algum alívio a Naoki, mas ele ainda se sentia profundamente culpado por quase tê-la machucado. Antes de retornar à hibernação, Naoki contou a Mina sobre um sonho que havia tido. Ele sonhou em viver uma vida comum com dois filhos, um menino e uma menina. Compraria uma casinha aconchegante e teria um cachorro. Às vezes, chegaria em casa bêbado e enfrentaria a raiva adorável da esposa. Naoki reuniu toda a coragem que tinha e pediu Mina em casamento. Enquanto o pod de Marcos descia para o sono, uma nuvem de fumaça vermelha irrompeu dentro do pod de Naoki, corroendo seu corpo. Mina assistiu tudo se desenrolar por trás da tela. Ainda assim, nenhum traço de tristeza cruzou seu rosto. Naquela noite, dentro de sua mansão, Shin ouviu Shiryu chorar mais uma vez. O choro foi ficando cada vez mais alto. Shin já havia ouvido antes que Shiryu tinha uma contraparte mais fraca. Então assumiu que era amanhã e que ela estava procurando sua irmã. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, um visitante chegou para discutir a construção de um orfanato com Shin. O homem havia encontrado um grande prédio à venda. Havia sido uma escola primária e agora estava abandonado. Era um lugar bonito e espaçoso, rodeado de natureza. E o visitante achava que seria perfeito para um orfanato. Shin achou a ideia maravilhosa e concordou em investir. Mais tarde, outra pessoa veio propor um lar de idosos a Shin, mas o local que queriam era o mesmo que o primeiro visitante havia escolhido para o orfanato. Naquela noite, Sayaka ficou parada encarando o lugar onde Shiryu havia sido guardada, pensando em Gai. Eles tinham crescido juntos desde a infância, e a partida repentina dele era algo com que ela ainda não conseguia se conformar. Amon disse a Sayaka que ela deveria tentar entender,
porque Guy estava sendo guiado pelo destino que Shiru havia traçado para ele. Guy estava tentando viver como uma espada, e Amon havia o ajudado ao longo desse caminho. Mas Sayaka não conseguia compreender como uma pessoa normal poderia possivelmente viver como uma espada. Ela saiu correndo do quarto em lágrimas. Amon ficou sozinho em silêncio. O destino de uma espada desde o momento de seu nascimento era matar. Mas com uma bainha, ela poderia escolher seu próprio destino. Guy agora era uma espada sem bainha. E sua humanidade era essa bainha. Ele ainda podia escolher seu próprio caminho. Amon queria muito ver que destino o rapaz escolheria. Sayaka saiu lá pra fora e olhou para a lua. Ela acreditava ser a única pessoa que verdadeiramente entendia quem Guy realmente era. Mesmo assim, sentia-se incerta se Guy ainda era ele mesmo. Ainda o menino que a havia salvo quando eram pequenos. Sua mente divagou de volta àquela época. No dia em que Guy fugiu de casa, Sayaka correu atrás dele e se encontrou cara a cara com um lobo selvagem. Guy virou-se sem hesitar e ficou na frente dela, protegendo-a mesmo enquanto o lobo cravava os dentes em seu braço até sangrar. Depois disso, caminharam para casa juntos. Sayaka sabia que naquele exato momento, Guy também estava olhando para a mesma lua. E de fato, Guy estava sentado sozinho, contemplando a luz do luar. Ichijo veio conversar com ele. Explicou a Guy que não ter nada a proteger e ninguém a amar significava que ele nem a si mesmo conseguia proteger, e era por isso que era fraco. No dia seguinte, Shin foi pessoalmente inspecionar o local proposto. Mas os dois idealizadores dos projetos simplesmente não paravam de discutir sobre o que o lugar deveria se tornar. Shin olhou ao redor por um tempo. Então uma ideia o atingiu: combinar o orfanato e o lar de idosos em um só lugar. Assim, os idosos poderiam cuidar das crianças como se fossem seus próprios netos. Todo mundo achou a ideia brilhante e concordou em trabalhar juntos. Depois que Guy partiu, Sayaka continuava distraída e infeliz na escola. Suas amigas a convidaram para uma confeitaria recém-aberta para animar o astral. Sayaka aceitou animada. No santuário, Kaijutsu se encontrou com Kazuma, um membro da organização Gabai. Kazuma havia vindo para pedir desculpa pelo problema que Shin havia causado. Kaijutsu não guardava rancor algum. Tinha até dado a Shin um enterro digno. O incidente fez a Gabai perceber que ainda tinham muito a aprender. O Busoma, que havia lutado contra Guy, também havia desaparecido após o encontro. Já que tanto Shoshidai quanto Gabai compartilhavam o objetivo de destruir Busomas, Kaijutsu sugeriu que os dois lados cooperassem. O que os diferenciava era que a Gabai lutava sem armas, confiando apenas nos próprios corpos como concedidos pelos deuses. Mas nem todos podiam ser como Himiko, então ainda precisavam treinar todos os dias. A organização Gabai acreditava que armas foram criadas para matar, e quem as empunhava era igualmente desprezível. Guy cozinhou uma refeição simples e ficou no canteiro de obras com Ichijo. Ele queria saber por que Ichijo não gostava de voltar para a Shoshidai, mas permanecia membro mesmo assim. A resposta era simples. Para sobreviver, hospedeiros Crisálida inevitavelmente se tornariam Busomas. A hibernação na Shoshidai podia adiar esse destino. Ichijo estava aterrorizado de se tornar um Busoma, porque isso significava perder completamente a si mesmo. Mas Guy não entendia por que alguém precisava se agarrar tão desesperadamente ao eu. Então Ichijo lhe contou uma história de muito tempo atrás. Naquela época, Ichijo era um soldado lutando ao lado de seus companheiros. Uma granada foi arremessada em direção a eles sem aviso, matando a maioria deles. Ichijo também foi gravemente ferido. Antes de perder a consciência, ele viu o inimigo avançando em direção a eles. Foi naquele momento que o chakram apareceu e lhe concedeu seu poder. Seus ferimentos cicatrizaram e Ichijo se ergueu e eliminou cada um dos inimigos sozinho. Mas quando se virou, pronto para matar os próprios companheiros também, uma fotografia dele e de Kei escorregou do bolso. A visão dela o fez lembrar da mulher que amava e o trouxe de volta aos sentidos. Ichijo disse a Guy para não deixar a arma o usar, mas sim empunhá-la pela pessoa que amava, a pessoa que queria proteger. Sem isso, ele sempre seria frágil. Sayaka foi à confeitaria com as amigas, mas ainda assim não conseguiu encontrar nenhuma alegria. Depois de se despedir delas, ela se deparou com Shin. Ele estava ajudando a coletar assinaturas para uma petição. O Parque Izumi corria risco de ser demolido para dar lugar a um complexo de apartamentos, mas era um espaço verde exuberante amado pelos moradores locais. Shin se recusava a deixar um oásis tão bonito ser destruído e havia entrado na luta. Sayaka assinou o nome com prazer. Pouco depois, um grupo de valentões bloqueou o caminho dela. Shin deu um passo à frente para negociar com eles, mas levou uma surra e tanto. Quando recobrou a consciência, Sayaka estava ao seu lado. Depois de ir embora, os valentões voltaram a atenção para Mido. Esse foi o maior erro deles, porque nunca mais veriam o amanhecer. Mido se aproximou de onde Sayaka e Shin estavam, fingindo que não se lembrava de nada, e partiu para atacá-los. Por sorte, Guy chegou bem na hora para bloquear. Shin reconheceu o que estava no braço de Guy. Era Shiru. Enquanto procurava por Guy, Ichijo cruzou com Zultuan, mas ela não tinha nenhuma intenção de lutar e partiu rapidamente. Uma dor repentina atravessou Ichijo. Parecia que o chakram dentro dele estava começando a mudar.
Depois de um breve duelo com Gai, Mido percebeu que não era páreo para ele e fugiu. Sayaka viu que Gai estava ferido e quis levá-lo para casa, mas Gai se recusou, porque ele não tinha mais uma casa para voltar. Friamente, disse a Sayaka para se afastar e deixá-lo em paz. Tudo que Sayaka conseguiu fazer foi assistir sua silhueta se afastar, através das lágrimas. No dia seguinte, a turma de Sayaka recebeu um novo aluno transferido. Para sua surpresa, era Shin. Após a morte de Naoki, a Shoshidai alterou a aparência de Mina e implantou memórias de Marcos para que ela pudesse se passar por sua ex-namorada. Ela agora atendia pelo nome de Takagi, com a missão de monitorar Marcos. Marcos foi então despertado para um exame de rotina. A Shoshidai aproveitou a oportunidade para que Marcos conhecesse Ia. No momento em que Marcos pousou os olhos nela, ela o fez lembrar de Erika. Ia se apresentou como conselheira de Marcos e explicou que seria responsável por acompanhá-lo dali em diante. Ficar perto de Ia deixava Marcos um pouco tímido. Ela começou com algumas perguntas simples para quebrar o gelo. Até mentiu para Marcos, dizendo que Naoki ainda estava em hibernação para tranquilizá-lo. Marcos confiou nela e abriu o coração. Mesmo agora, ele não conseguia acreditar que uma arma pudesse mudar uma pessoa de uma forma tão aterrorizante. Marcos sentia um medo profundo quando pensava na possibilidade de um dia ele próprio se tornar um Busoma. Ia ficou por perto, demonstrando compreensão e oferecendo conforto. Mas Marcos ainda tinha medo de se tornar um monstro. Ia o puxou para seus braços para aplacar a ansiedade em seu coração. O gesto era idêntico ao que Erika havia feito após o acidente de Marcos. Fez Marcos confundir Ia com Erika mais uma vez. E é claro, era exatamente isso que ela pretendia. No caminho de volta para a Shoshidai, Ichijo contou muitas coisas a Gai. Hospedeiros Crisálida não eram diferentes de pacientes sofrendo de uma doença terminal. Nenhum remédio poderia detê-la. O que os aguardava no fim não era apenas a morte, era ser consumido pelos instintos da arma e perder a si mesmo por completo. Pelo mundo afora, incontáveis armas conhecidas como Sei de Alma estavam manipulando humanos. Shiru de Gai possuía a rara habilidade de cristalizar. A Shoshidai existia para reunir e preservar Sei de Almas de todo o globo. Era uma instalação onde hospedeiros Crisálida podiam viver em isolamento e ser estudados antes que suas armas assumissem o controle total. Eles vinham aqui para entrar em hibernação. Enquanto isso, a Shoshidai continuaria sua pesquisa por uma cura. A hibernação duraria até que essa cura fosse aperfeiçoada. Na escola, Shin chamou a atenção dos colegas por sua habilidade de falar vários idiomas, mas essa mesma qualidade o tornou alvo dos valentões da escola. Mesmo com medo, Sayaka deu um passo à frente e gritou por um professor, atraindo uma multidão de alunos ao redor deles. Isso assustou os valentões a recuarem. Depois, Sayaka e Shin conversaram juntos. Quando Shin perguntou sobre a pessoa que os havia salvado outro dia, Sayaka disse que era alguém que ela considerava um irmão mais novo, um rapaz chamado Gai. De volta ao quartel-general, Kyoka ficou furiosa com Ichijo quando ele e Gai chegaram. Depois de concluir sua missão, ele havia se recusado a voltar e ignorado todas as mensagens dela. Depois de recepcionar Gai, Kyoka ordenou a Ichijo que retornasse imediatamente ao pod de hibernação. Mas desta vez, ele não queria ir. Ichijo também fez uma descoberta. Kyoka era filha de Naoki, alguém que ele havia conhecido uma vez quando criança. Ichijo queria lidar com Naoki pessoalmente, já que os dois já haviam trabalhado juntos. No mínimo, isso permitiria que ele pagasse uma dívida que devia a Naoki. Ichijo sabia que Kyoka também queria salvar a alma do pai. Ichijo pediu permissão para enfrentar Zultuan, mas Kyoka não tinha autoridade para concedê-la. No caminho para se reunir com os superiores, Kyoka relembrou o dia em que perdeu a mãe. Ela sabia que não queria perder o único familiar que lhe restava. Kyoka se reuniu com a liderança e levantou a questão que Ichijo havia trazido, mas eles consideraram desnecessário. Havia mais de uma década desde que Naoki havia se tornado Zultuan, e muitos hospedeiros Crisálida haviam caído para ele. Embora ainda não tivesse sido anunciado, a organização havia concluído o desenvolvimento de uma arma anti-Busoma e pretendia usá-la em Zultuan. Eles se recusaram a usar o prisma, o tratamento que poderia reverter um Busoma de volta a humano, em Naoki, porque ele havia manchado o legado da Shoshidai. Kyoka não teve escolha a não ser aceitar. Ichijo levou Gai ao cofre de armazenamento de almas. Ele sabia que se insistisse em confrontar Zultuan, poderia se tornar um Busoma. Mas apenas um Crisálida poderia derrotar um Busoma. Para empunhar o poder da arma e vencer um combate, era preciso se sincronizar com o núcleo alma dentro do próprio corpo. Quanto mais tempo se sincronizasse, mais rápido se tornaria um Busoma. Essas armas malditas cobiçavam sangue e guerra. Elas despojavam o corpo do hospedeiro de seu coração humano. Depois de sair do cofre, cruzaram com Marcos e Ia. Marcos transbordava de fé, de que a Shoshidai os ajudaria a se tornarem pessoas normais novamente. Depois da escola naquele dia, Sayaka foi a um clube com as amigas. Já que não havia mais ninguém esperando por ela em casa, ao ver isso, Shin se inscreveu no mesmo clube que Sayaka havia entrado. Enquanto todos os outros desenhavam um vaso como tema, Shin desenhou Sayaka. Zultuan continuava seu ciclo interminável de carnificina. Infantaria pesada foi enviada para engajá-la, mas foi aniquilada num piscar de olhos.
Unidades de armadura mecanizada recém-desenvolvidas foram então mandadas para a batalha. Elas conseguiram segurar Zul'Tuan por algum tempo. A mente de Kyoka derivou de volta à infância, para a imagem de seu gentil pai ensinando-a a tocar piano. Kyoka uma vez havia ouvido Naoki falar sobre Ichijo. Ele disse que Ichijo era preguiçoso, mas confiável. E por isso, Kyoka havia confiado o destino do pai a ele. Ichijo então levou Gai consigo. Kyoka observou a imagem de Naoki na tela e lembrou da última vez que ele havia dito adeus antes de partir para uma missão. Ela havia ficado tão agitada que correu atrás dele e o abraçou com força, implorando que prometesse voltar. Mas Naoki simplesmente havia sorrido, dado um tapinha na cabeça dela, e entrado no carro. E depois disso, Naoki se tornou o que era agora. Embora as unidades mecanizadas fossem poderosas, elas não conseguiriam segurar Zul'Tuan por muito tempo. Agora seria um confronto entre dois velhos amigos. Ichijo relembrou a bebida que certa vez haviam compartilhado e prometeu a Naoki que levantariam os copos juntos novamente no além. Ichijo sabia que seu tempo estava acabando. Então, antes de partir para enfrentar Zul'Tuan, fez Gai prometer que, se ele se transformasse num Busoma, seria Gai quem o derrotaria. Gai deu sua palavra. Ichijo queria que Gai reconhecesse sua própria fraqueza quando esse momento chegasse. Diante de Naoki, Ichijo perguntou o que havia o assustado tão profundamente que o levou a buscar tal poder. Zul'Tuan atacou primeiro. Ichijo deu tudo de si para libertar Naoki. Há muito tempo atrás, eles haviam se dito que se o dia chegasse em que Naoki perdesse a si mesmo, Ichijo o socaria com toda a força que tinha. Nenhum dos dois imaginou que essas palavras um dia se tornariam realidade. Kyoka assistia ao combate por trás da tela, silenciosamente rezando para que Ichijo salvasse seu pai. Depois de sair do clube, Shin seguiu Sayaka para lhe entregar o retrato que havia desenhado. Sayaka não recusou o presente do novo amigo. O mordomo de Shin chegou para buscá-lo logo depois. O ataque de Zul'Tuan não dava trégua. Um por um, os anéis de luz de Ichijo foram destruídos. Por um golpe de sorte, um deles conseguiu prender Zul'Tuan. Bem quando Ichijo se preparava para desferir o golpe final, uma onda de dor o derrubou de joelhos. Zul'Tuan se libertou e contra-atacou, ferindo Ichijo. Zul'Tuan exigiu que Ichijo abandonasse sua casca de crisálida e lutasse com todo o seu poder, mas ele se recusou. Gai saltou para a briga para dar tempo a Ichijo de se recuperar. Lá do alto, Grims assistia ao combate com satisfação. Ichijo esperava a abertura perfeita para desferir um golpe fatal. Quando o momento chegou, ele desencadeou uma rajada de anéis de luz. Enquanto Zul'Tuan estava ocupado destruindo-os, Gai avançou e a feriu. Uma centelha de esperança de vitória começou a brilhar. Ichijo arremessou um enorme anel de luz em direção a Zul'Tuan. Gai avançou ao mesmo tempo. Parecia que aquele combate estava prestes a chegar ao fim, mas Grims interceptou o ataque de Gai. Zul'Tuan imediatamente caiu num joelho com indiferença. A chegada de Grims preencheu Kyoka de pavor. Zul'Tuan se retirou, deixando Gai e Ichijo para enfrentar Grims sozinhos. Gai conseguia sentir que a intenção assassina de Grims existia num nível completamente diferente dos Busomas que haviam enfrentado antes. Kazuma voltou à base da Gabai para encontrar Himiko. Ele foi até a cachoeira e reportou a morte de Sin. Himiko sentia que ainda era fraca demais. Ela também conseguia sentir a energia violenta de uma batalha distante irrompendo ao longe. Himiko se purificou sob a cachoeira para que nenhuma contaminação demoníaca pudesse corrompê-la. Lembrou Kazuma que ele também precisava se concentrar mais. Quando Sayaka voltou para casa, ela abriu o retrato que Shin havia lhe dado. Ela percebeu que a garota no quadro parecia profundamente triste. Desde que Gai havia partido, ela sempre esteve assim. Ela olhou para uma fotografia que eles tinham tirado juntos e se perguntou quando voltariam a se ver. Ichijo reconheceu a figura diante dele como Grims, o deus da morte. Era também a primeira vez que Ichijo havia se encontrado cara a cara com ele. Kyoka ordenou a Ichijo que recuasse, sabendo o quão perigoso Grims era. Embora Ichijo quisesse obedecer, ele não tinha mais forças para escapar. Ele queria lutar sozinho para que Gai pudesse ir embora, mas Gai jamais aceitaria isso. Mesmo tendo testemunhado o poder de Grims com os próprios olhos, Gai ainda estava pronto para lutar. Grims disse a Gai que a Era da Humanidade logo chegaria ao fim, e a Era dos Busomas amanheceria. Eles despedaçariam suas cascas humanas e se tornariam os arquitetos de um mundo novo. E agora, era a hora dos Busomas renascerem. Gai não suportou ouvir mais uma palavra e partiu para o combate. Ichijo simplesmente não conseguia ficar parado assistindo Gai lutar sozinho. Depois da escola, Shin compareceu a uma gala celebrando o 10º aniversário da fundação beneficente do grupo Mitoba. No quarto, Sayaka olhava para a fotografia deles e relembrava todas as coisas dolorosas que Gai havia dito. Ela não conseguia entender por que ele tinha falado assim. Mesmo assim, ela nunca parou de esperar que ele voltasse. Shin subiu ao palco em nome do grupo Mitoba. Seu discurso era sobre violência. A história da humanidade estava embebida nela. Mesmo na era moderna, a guerra e o terrorismo espreitavam em cada esquina. Era um problema que dizia respeito a todos. Shin convocou o público a renunciar à violência, a abandonar as armas e a tornar a paz uma realidade. Enquanto isso, Gai e Ichijo ainda lutavam com tudo que tinham. Ichijo estava esgotado.
Grims desferiu nele um golpe devastador. Guy foi empurrado tão para a beira do abismo que começou a se transformar num Busoma para enfrentar Grims. Ichijo tentou detê-lo, mas não tinha mais forças. Grims não deixaria esse combate terminar enquanto Guy e Ichijo não tivessem se tornado Busomas. Não importava quantas vezes Grims o derrubasse, Guy se erguia novamente. A tentação de Shiryu estava mais forte do que jamais esteve. Sayaka havia adormecido, e quando acordou, encontrou a fotografia emoldurada deles despedaçada no chão. Uma sensação de pavor a invadiu. A certeza de que algo terrível havia acontecido com Guy. Ichijo usou seus anéis de luz para conter Guy, mas foi inútil. Guy se libertou e enfiou a lâmina direto em Ichijo. A morte de Ichijo trouxe Guy de volta ao seu estado original. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.